Pronto, né? Então, novamente, bom dia, né? Mais uma conexão luota, né? A gente nessa biolife da pandemia, né, gente? Cuidado aí com o negócio, né? Pelas estatísticas, né? Então, né? Save, né? Save aí para doutor Vitor aí, né? Nosso aluno do IF de Recurso Pesqueiro, né? Vamos lá, gente. Aí coloquei, eu lembrei, eu achei essa figura ontem nessas praquinhas nerd, né? Lá na internet coloquei pra gente, né? Aquilo que não me mata me dá XP, né? Então, nós começamos ontem falando de nucleotídeos, né? E vamos continuar, né? A gente viu as características dos ácidos nucleicos, DNA e RNA, e vimos a diferença entre os dois, e falando algumas funções dos ácidos nucleicos, né? E algumas polêmicas envolvendo, né? Há muita briga sobre a questão do comportamento, se ele é genético ou ambiental. Hoje há um consenso que é uma construção dos dois. Eu tenho um arcabouço genético e um ambiente que vai facilitar, né, ou inibir esse comportamento. Tudo ok? Já vimos que alguns comportamentos... Good morning, Brenner. Então, já vimos que, em relação ao vício, há um arcabouço genético, né? O mecanismo de uma pessoa que tem vício, ele é diferenciado de uma pessoa que... É como se ele tivesse uma resposta de prazer maior, né? E vimos outras coisas, né? Eita! Tranquilo? Então, vamos lá, né? Dentro do DNA também, dentro dos processos dos ácidos nucleicos, nós vamos ter dois processos muito importantes, né? Esse aí vai estar relacionado com algo que a gente vai falar mais lá na frente também, que é a divisão celular. Vou ligar aqui o óculos que... Então, vamos lá. Toda vez que a célula ela se divide, né, por qualquer razão, ela vai dividir também, vai duplicar o seu material genético. Porque na hora que cada célula vai para um lado, ela tem que levar a mesma informação genética, né? A única exceção disso é quando eu tenho a formação dos gametas, que ele só leva metade da informação. Tranquilo? Então, vamos lá. Então, ocorre quando a célula se duplica. Cada vez que a célula faz o processo de duplicação, ela vai duplicar o seu material genético, né? Lembrando, o DNA é duas fitas, né? Esse modelo é proposto por Watson e Cricker, né? E ela vai ser um processo semi-conservativo, né? Já vamos saber isso daí. E alguns teóricos, né? Eles falam que essa duplicação do DNA está ligada ao envelhecimento, né? Eita, Breno, começa assim, Breno. Me falaram, eu estou querendo ir para os Estados Unidos, né? Para conhecer dois parques, né? Star Wars e o parque de Harry Potter, né? Aí eu fui pesquisar lá, né, para viajar, e o cara lá da gente falou, não, você não precisa saber falar inglês, não, leva o celular com o Google Tradutor. Aí eu falei, tá, né, mas não é a mesma coisa, né? Tranquilo? Então vamos lá. Essa é a estrutura do cromossomo, né? Quando a gente fala de cromossomo, é quando o material genético ele está condensado, né? Então aí eu já tenho o cromossomo duplicado, certo? Cada metade aí é um cromossomo. Então os dois estão unidos porque foram duplicados. Tranquilo? Certo? A informação ligada ao envelhecimento vai estar nessa parte que a gente vai chamar de telômero. Certo? Então, o telômero está ligado à questão do envelhecimento, né? Se eu não me engano, eu coloquei um texto lá para vocês sobre isso, né? Tranquilo? Então, vamos lá. Por que a duplicação do DNA é semi-conservativa, né? Então, vocês estão vendo aí uma fita amarela e uma fita vermelha, né? Que é a fita do DNA. Certo? Que foi... Então, vamos lá. Pronto. Agora vai lá. Eita, bateu de novo. Vai lá, Magrelo. Então, o que acontece, gente? Na hora que o DNA se duplica... Não, não dá para tirar isso. Não. Ei. Não. Espera só um instantinho, gente. Dá uma pausa aqui. Pronto. Não pode estar no sofá. Vai lá para o outro lado. Não, lá para o outro lado. Vai para lá. Pronto, desculpa aí, gente. Ele acordou agora e fica com sono. Então, voltando. Na hora que eu tenho a duplicação do DNA, eu vou ter uma fita velha, que está representada pelo amarelo e vermelho, e eu vou ter uma fita nova, que é representada pela preta. Tranquilo? Então, quando há a duplicação do DNA,
Cada fita vai dar origem a 2 fitas, uma fita é velha e uma fita é nova. Erilane, ele tá com sono aí, pronto, fica aqui. Boto já, deixa eu ver se eu mando ele, boto lá para minha mãe. Pronto, vem, fica aqui na cama, no sofá. O dia também quero. Não, porque você tá jogando videogame. Não, eu quero. Eu quero, eu puxando. Outra, gente, desculpa aí. Entenderam? Por isso que ele vai dizer que é um processo semi-conservativo. Eu vou ter, durante esse processo, eu vou usar as 2 fitas originais, eu abro as 2 fitas, eu divido, e cada fita vai dar uma origem a outra fita nova, né? Então eu tenho uma fita velha, a original, e ela vai dar origem a uma outra fita. Ela vai ser vai colocar os nucleotídeos ali na sequência e vai fazer uma outra fita que é a preta. Então eu conservo a informação inicial e tenho uma outra informação que vai ser colocada. Entenderam? Não pode comer jujuba atrás. Pô, você disse que ia ficar quieto, vocês dois. Tranquilo? Então, por isso que eu vejo que é semi-conservativo. Eu conservo metade da informação original e a outra fita que é formada vai ser uma fita nova. Tranquilo? Todo mundo entendeu isso daí? Entenderam? Pronto, valeu, Henrique. Vocês ficam em silêncio, eu fico com medo de, né, o som ter caído, essas coisas. Então, ó, aí nós temos um exemplo já mostrando a fita do DNA. A fita lilás e amarela são as originais, e quando elas são duplicadas, né, eu vou ter a formação de uma fita azul. Então, eu tenho uma fita velha, original, e a outra fita que é formada uma fita nova, né? Tranquilo? Por isso que a gente diz que ela é semi-conservativa. Eu vou manter metade da informação original e vou usar essa fita para completar a outra fita, para formar a outra fita. Tranquilo? Ó, temos um exemplo. Quem vai fazer isso? Há várias enzimas que vão estar no processo, mas a mais citada é a DNA polimerase. Ela vai ter a função exatamente de abrir a fita e colocar os polímeros, né, que são os nucleotídeos. Certo? Então, ó. Temos um vídeo aí, ó, para vocês verem, ó. Eucariotos, como procariotos, a replicação inicia-se em uma sequência particular de nucleotídeos, denominada origem de replicação, a qual serve como local específico para a ligação de proteínas que iniciam o processo de síntese do DNA. Essas proteínas são as enzimas DNA helicases, que por meio da quebra de moléculas de ATP promovem a abertura e o desenrolamento das duplas fitas de DNA. A síntese do DNA é bidirecional, sendo que as origens de replicação se expandem em ambas as direções, formando estruturas denominadas forquilhas de replicação. Uma vez separadas, as fitas parentais possuem a tendência de se reassociarem novamente, problema que é resolvido pelas proteínas SSB, ou proteínas ligadoras de fita simples, que estabilizam e evitam que as fitas parentais se unam novamente. A DNA polimerase é a enzima crítica do processo de replicação. Mas não se engane, a enzima que você vê neste momento não é a DNA polimerase, mas sim uma DNA primase. A DNA polimerase não é capaz de iniciar por si própria a síntese de uma fita de DNA. Depende da atividade da DNA primase, um tipo especial de RNA polimerase que sintetiza um fragmento de RNA denominado primer. A partir de RNA, a DNA polimerase começa o seu trabalho de adicionar nucleotídeos para construir a nova fita de DNA, complementar a fita parental. A DNA polimerase catalisa a ligação fosfodiéster, adicionando nucleotídeos no sentido 5' para a 3' da fita que está sendo formada. E esta a característica essencial de todas as DNAs e RNAs polimerases,
incluindo a própria primária. Adicionar nucleotídeos no sentido 5' para 3'. A energia necessária para a reação de polimerização vem dos próprios nucleotídeos trifosfatados a serem adicionados. A fita de DNA, que será sintetizada a partir da fita em azul, é denominada fita contínua, porque sua síntese ocorre continuamente a partir de um único primer de RNA. Consequência do antiparalelismo das fitas parentais, a fita descontínua, sintetizada a partir da fita em vermelho, terá esse nome pois sua síntese demandará Pra mim não, amor. Voltei, gente. Não sei o que aconteceu, caiu aqui, viu? Tranquilo? Entenderam o processo? Então, a DNA polimerase, ela se liga à fita do DNA, ela vai abrir essa fita e vai fazer o processo de colocar os nucleotídeos. Lembrando que a parte é como fosse assim, ó. Deixa eu ver se eu acho outra imagem melhor aqui. Pronto, essa imagem aí. A DNA polimerase, ela vai abrir a fita, né? E na hora que ela vai abrir a fita, ela vai colocando nucleotídeos no lugar, fazendo encaixe. Lembra que eu falei de Aguinaldo Timóteo Gal Costa? Né? Então, o que acontece? Eu vou colocando os nucleotídeos e completando a fita, fazendo isso que ele está falando. Eita, não apareceu. Ah, desculpe, gente, eu esqueci que eu caí. Eu não tenho nada que possa... Pronto, coloquei agora, Isamara. Pronto. Tô vendo a imagem aí? Conseguem ver? Pronto. É que eu não tenho que pegar. Pronto. Imagina uma escada, certo? Aqui, eu tenho uma escada aqui na minha frente. Então, o que vai acontecer? A DNA polimerase, ela vai quebrar essa escada,
Ó, a escada está aqui, né? Ela vai quebrar a escada, e conforme a escada vai quebrando e separando, ela vai colocando nucleotídeos para completar os degraus. Até que no final do processo eu vou ter duas escadas. Metade da escada era a escada original, e metade é uma parte nova que foi feita. Entendeu? Que é o processo de duplicação do DNA. Eu abro o DNA, eu separo as duas fitas em duas unitárias, né? E eu vou completando esse espaço até criar uma outra fita. Ficou mais claro agora para vocês? Entenderam? É como se, na hora que eu abro o DNA, eu vou completando os espaços. Aí, no final do processo, eu vou ter isso daí. Entendeu? Eu abro o DNA, vou completando com nucleotídeos, e no final vou ter duas fitas agora. Né? Uma fita que era antiga e uma fita que é nova. Por isso que é a duplicação do DNA. Tranquilo? Toda vez que a célula vai se dividir, qualquer razão, crescimento, ferimento, processo de infecção, ocorre a duplicação do DNA. Tranquilo? Vocês querem que eu bote a animação de novo ou deu para entrar no juízo? Isso é meio viajante, né? Eu fui pensando como foi que o pessoal chegou a todas essas situações. Ó, o DNA é aberto. Desculpa. A replicação Nucleotídeos, tudo ok? denominada origem serve como local específico para a ligação de proteínas que iniciam o processo de síntese do DNA. Essas proteínas são as enzimas DNA helicases, que por meio da quebra de moléculas de ATP promovem a abertura e o desenrolamento das duplas fitas de DNA. Assim, é bidirecional, sendo que as origens de replicação se expandem em ambas as direções, formando estruturas denominadas forquilhas de replicação. Uma vez separadas, as fitas parentais possuem a tendência de se reassociarem novamente, problema que é resolvido pelas proteínas SSB, ou proteínas ligadoras de fita simples, que estabilizam e evitam que as fitas parentais se unam novamente. A DNA polimerase é a enzima crítica do processo de replicação. Mas não se engane, a enzima que você vê neste momento não é a DNA polimerase, mas sim uma DNA primase. A DNA polimerase não é capaz de iniciar por si própria a síntese de uma fita de DNA. Depende da atividade da DNA primase, um tipo específico de DNA polimerase que sintetiza um fragmento de RNA denominado primer. A partir da extremidade resfrinha, Ó, a DNA polimerase vai completando a fita, né? Para criar a cópia do DNA. Adicionando nucleotídeos no sentido 5' para a 3' da fita que está sendo formada. E esta e RNAs polimerases, incluindo a própria primase. Adicionar nucleotídeos no sentido 5' para a 3'. A energia necessária para a reação de primase nucleotídeos trifosfatados a serem adicionados. A fita de DNA, que será sintetizada a partir da fita em azul, porque sua síntese ocorre continuamente a partir. Estão vendo? Aí é DNA polimerase, né? A DNA. Eita, caiu de novo? Ah, não. Ixi, caiu de novo a apresentação? Não, né? Caiu. Eita, bem. Caiu. Ixi. Hoje os espíritos estão atacando hoje.
de um único primer de RNA, com mentais. Pronto. Ó, vocês estão vendo aí o que acontece. A DNA polimerase, ela se liga à fita de DNA. Ah, peraí, vai entrar agora. Pronto. Ela se liga à fita, né, de DNA, e daí, né, o que acontece? Ela vai duplicando. Eu pensei isso agora, viu, Henry? A gente mexeu com a Santa, ela se revoltou, ó, pá, vou atrapalhar a aula também. Tranquilo? Então, a DNA polimerase se liga à fita e ela vai completando os nucleotídeos, até que no final do processo tem duas fitas. Ficou mais claro agora para vocês? Tranquilo? Continua sintetizando. Certo. Tranquilo até aí? Pronto. Então, ó, vocês entendem o quê? Toda vez que a célula vai se duplicar, ocorre a duplicação do DNA, ponto, né? E das enzimas que tem aí, a mais importante é a DNA polimerase, tranquilo? E o engraçado, gente, que isso aí, esse processo todo, ele tem vários mecanismos de correção, exatamente para evitar um erro na sequência, né? Que se eu colocar o nucleotídeo errado, eu bagunço o esquema todinho, né? Porque um gene com um nucleotídeo errado, ele vai produzir uma proteína errada, que a gente vai falar já sobre isso daí. Tranquilo? Então, mesmo com todos esses mecanismos de correção, ainda ocorre mutação, né? Eu falei, a mutação ela tem duas origens. O acaso, ocorre assim do nada, ou através das ações do ambiente, radioatividade, medicamentos, né? Certo? Então, mesmo com toda essa coisa, a duplicação do DNA com vários mecanismos de correção, ainda temos mutação. Tranquilo? Outro processo importante aí também do corpo é o processo de produção de proteínas, né? Como a gente falou lá, por exemplo, a insulina e o hormônio do crescimento, eles são hormônios que são de origem proteica, eles são produzidos por proteínas. Então, se eu colocar um gene errado, eu produzo um hormônio defeituoso, aí eu posso ter as duas doenças que a gente falou, a diabetes ou o nanismo, certo? Então, ó, como sabemos, as proteínas têm várias funções no organismo, falando isso semana passada, né? É a molécula orgânica mais presente no corpo e ela vai atuar diretamente no metabolismo do DNA. O DNA nunca vai sair do núcleo. A comunicação dele é RNA mensageiro, que a gente vai falar já, e a proteína. Tranquilo? E como eu falei, várias doenças vão estar ligadas exatamente a erros nos genes, que vão produzir proteínas erradas, e aí vão dar origem a algumas doenças, né? Como eu citei, diabetes e nanismo, né? Certo? Então, tá, mas aí, ó, a diabetes mellitus, defeituoso, é uma produção defeituosa da insulina, o nanismo, provendo a produção do hormônio do crescimento, e a diabetes insípidos, né? Que pode dar uma alteração na produção do ADH também. Então, aí nós temos exemplos de doenças, né? Que podem estar relacionadas com problemas lá nos genes, né? Certo? A produção de proteína tem duas etapas, a transcrição e a tradução, né? Gente, só uma pausa, antes que eu fiquei com o jogo da guitarra aí, viu? Eu tô com a ponta do dedo doendo, viu? E a de guitarra veio errada, gente. Eu acho, não sei se o desenho veio de cabeça para baixo. Eu não sei se realmente o desenho é de cabeça para baixo ou, né? Ou, não sei, né? Eu tava tentando tocar desse lado, que eu pensei que era o certo. Mas aí, quando eu fui olhar no jogo, eu tava tocando inverso. Aí eu aqui comecei a acertar. Então, vamos lá. A primeira etapa é a transcrição. Depois eu mostro para vocês. Me lembro, viu? A linda guitarra. A transcrição, que é o processo de produção do RNA mensageiro. E a tradução, que é o processo de leitura do RNA mensageiro. Tranquilo? Então, ó, processo de produção de proteína, duas etapas. Transcrição e tradução. Ó, na transcrição, eu vou ter a produção do RNA mensageiro. O que é o RNA mensageiro? Ele é uma cópia, né, de um gene que eu preciso que ele seja de uma proteína que eu preciso produzir. Tranquilo? Então, o que eu faço? Por alguma razão, eu preciso da produção de uma determinada proteína e o DNA... Sim, professor? Diga aí, Henry, pode falar. Não, fica à vontade.
Sim, sim, não, pode falar à vontade. Seguinte, vamos voltar lá para frente. Aqui, vamos lá. O DNA, você sabe que o DNA ele é a nossa biblioteca, né? Toda a informação que a gente precisa vai estar dentro do DNA, né? O que é o RNA? O RNA é um fragmento menor de ácido nucleico que geralmente ele vai estar relacionado a uma informação só. Imagine, o DNA é uma biblioteca e o RNA seria um livro dessa biblioteca, né? Exemplo, você precisa tirar uma cópia do material. Ali está a biblioteca. Você não pode tirar o livro da biblioteca. O que você faz? Você tira uma cópia do livro. Seria o RNA. Então, na hora, toda a informação que eu tenho do organismo, de produção de qualquer coisa, está tudo dentro do DNA. O RNA é uma informação que está dentro desse DNA. Que eu faço o quê? Como eu não posso tirar o livro de dentro da biblioteca, né? Eu faço uma cópia dele. É isso que é o RNA. O DNA ele não sai de dentro do núcleo, em hipótese nenhuma. Então, para que eu possa produzir alguma proteína, eu preciso mandar essa informação para o citoplasma. E essa informação é o RNA. O RNA é uma cópia de um gene. Ó, gente, nosso momento Natal Caps, viu? Ó, nosso momento Natal Caps aí, ó. Então, entenderam? Ó. Gente, eu tô vendo o patrocínio da Pitica. Eu já falei com a dona lá, como eu sou um comprador assíduo, né? Lá, eu falei, já se não tinha uma camisa lá que você possa me dar para doar para os meninos, eu faço uma propaganda sua aí. Não, isso aqui, ó, da Pitica, viu, gente? Isso aqui. Aí ela falou, vou dizer para você tudo, né? Aí se eu conseguir, eu faço o sorteio, né? Não vai ser uma, né? Ou mais, por aí. Entendeu, gente? Então, o que acontece? Imagina o DNA como uma biblioteca, o RNA é uma cópia de um livro dessa biblioteca. Então, o que acontece? Por exemplo, vocês precisam estar produzindo hormônio de crescimento. Quem está mandando produzir? O DNA está a todo momento liberando RNAs mensageiros com a informação desse hormônio, dessa proteína, para que lá no citoplasma ela seja produzida e liberada. Entenderam agora? E vocês podem interromper, viu, gente? Não fique encabulecido, não. Mas seria massa o patrocíniozinho aí pra gente, né? Aí eu tinha coisa para sortear para vocês, né? Entenderam? Então, imagine o RNA como um livro dentro de uma biblioteca. Eu já falar. Ele vai ser uma informação que eu preciso naquele momento. No caso, vocês agora, à noite vocês liberam hormônio de crescimento. Então, é produzido RNAs mensageiros com essa informação para que vão lá no citoplasma produzir hormônio de crescimento para vocês. Tranquilo? Eu comi muito doce. Aí eu tenho a liberação de RNAs mensageiros com a informação da insulina para que ela seja produzida lá no corpo. Tranquilo? Então, vamos lá. Primeira etapa, a transcrição. É a produção, exatamente a cópia desse gene. Então, a cópia de um gene específico. Todo o DNA dentro dele. Que vai estar relacionado o quê? Necessidade do organismo. Então, falei, hormônio de crescimento, insulina, né? Tranquilo? E vai ser a comunicação entre o DNA e o meio, e o meio extracelular, tá errado ali, vou corrigir. Com o citoplasma, certo? Então, toda vez que o DNA precisa se comunicar com o corpo, com o organismo, ele vai fazer isso via RNA mensageiro. O DNA nunca sai de dentro do núcleo, né? Nunca. Never, never, never. Tranquilo? Então, tá aí, ó. Nome da enzima é RNA polimerase, né? Que ela vai, como diz aí, ela vai fazer a cópia de um gene, de uma parte do DNA. Qual parte é essa? Depende da necessidade do organismo. Tranquilo? Então, ó, em cima eu tenho o gene, embaixo eu tenho o RNA mensageiro. Como é que eu sei diferenciar? Lembrando, no DNA eu tenho timina, no RNA eu vou ter uracila, né? Certo? Então aqui eu tenho a cópia, ó. Tranquilo? Então, se você pegar a sequência de cima
comparar com a de baixo, eu vou ter as ligações, né? A adenina liga com a uracila, a timina com a adenina, a guanina com a citosina com a guanina e assim vai. Certo? Então, embaixo eu tenho uma cópia do DNA na forma de RNA mensageiro que vai lá agora para o citoplasma. Tranquilo, gente? Tudo ok? Podemos avançar? Eu fiquei com a música de Natal Cap na cabeça, viu? Natal Cap, velho. Tranquilo? Segunda etapa, né? Na primeira eu produzi o RNA mensageiro. O que eu faço agora com ele? Que ficava com essa música na cabeça, Júlio? Júlio, tinha um comercial, acho que vocês não pegaram não, que ele foi proibido, né, depois, né, que era o comercial do batom. Aí ficava uma menina, né, ela botava o batom assim numa linha e ficava, compre batom, seu filho merece batom, e ficava balançando o batom ali, né. Rapaz, isso ficava no seu juízo, você ficava deitado e ficava na sua cabeça, compre batom, compre batom. Era uma lavagem cerebral. Era isso e uma música, a música de Zezé de Camargo e irmão dele lá. Pense em mim, chore por mim. Rapaz, ou coisa para ficar no juízo. Eu detestava a música, mas ficava. Pense em mim. Horrível. Vamos lá. O que eu tenho agora? Eu tenho a informação na forma de ácido nucleico, na forma de um RNA, e eu preciso transformar essa informação numa proteína. Tranquilo? É horrível, Cíntia. Eu acho massa, eu gosto muito do desenho Uma Aventura Lego 2, né? Que aí eles vão lá, né? Aí eles fazem, aí pegam lá os heróis, né? Prendem, né? Aí o cara fala assim, como a gente vai fazer para trazer eles pro nosso lado? Aí o cara fala lá, o DJ, né? Vamos criar uma música pop chiclete, né? E eles fazem a musiquinha lá, aí você fica com essa música na cabeça mesmo depois. Depois, no intervalo, eu vou ver se eu acho e boto para vocês ouvirem. Aí ela fica na sua cabeça, né? Tranquilo? Então agora, ó, eu preciso transformar essa mensagem que está na forma de ácido nucleico na forma de uma proteína. Tudo ok? Quem vai fazer isso? Isso aí, é profundo isso aí, Vinícius. Já teria pensado em outra coisa. Então vamos lá. Lembrando aquilo que a gente falou, do códon, lembra? A cada 3 nucleotídeos, ele representa um aminoácido, né? Então, o códon é formado por 3 nucleotídeos, e a cada 3 nucleotídeos ele representa um aminoácido. Ponto. Tranquilo? Então, vamos lá. Eu vou ter, nesse processo de tradução, 3 tipos de RNA. 3 tipos. O RNA mensageiro, que a gente já falou, ele vai trazer a informação da proteína. O RNA transportador, que vai levar os aminoácidos para o RNA ribossomo, né? E o RNA ribossomo, ele vai ler o RNA mensageiro, tranquilo? Tem alguma autoral, Vinícius? Tranquilo até aí? Então, lembrando, ó, o RNA mensageiro tem a informação, o RNA ribossomo vai ler essa informação e o RNA transportador vai trazer esses aminoácidos. Certo? Como fosse isso aí, estão vendo? A unidade maior, esse negócio aí, grandão aí, marrom, é o RNA ribossômico. Ele vai lendo o RNA mensageiro, que é esse em azul, e quando ele para nesse códon, ele tem a ligação do RNA transportador. Tranquilo? Isso vai fazendo até formar o quê? Uma estrutura primária da proteína. Já falamos disso daí, viu? Você lembra de estrutura primária? Lá na aula de proteína, que seria o quê? Somente a sequência de aminoácidos, né? Seria a primeira forma da proteína. Isso tudo no corpo humano, né? A minha viagem é saber como foi que a galera conseguiu ver isso, né? Porque a gente está falando de coisas, né? Sei lá, eu não sei nem, no óptico não consegue ver, você deve ser microscópio eletrônico, né? Como é que você conseguiu ver esse processo todo? Então, eu acho que é viagem do povo, né? Mas tá lá, eles provaram tudo isso, né? Tranquilo? E sem contar, né? A rapidez, gente, de você ter esse processo, né? Sim, é mais viagem, né? Ó, tem uma animação aí, viu, pra gente ver, ó. Esta é a célula, a unidade básica de todo tecido vivo. Mesma coisa, Júlio. Nas células humanas há uma estrutura chamada núcleo. O núcleo contém um genoma. Nos humanos,
o genoma é dividido entre 23 pares de cromossomos. Cada cromossomo contém uma longa fita de DNA firmemente empacotado ao redor de proteínas chamadas histonas. Dentro do DNA, há regiões chamadas genes. Esses genes contêm instruções para fazer proteínas. Quando um gene é ligado, uma enzima chamada RNA polimerase se conecta ao gene. Esta enzima se move ao longo do DNA, fazendo uma fita de RNA mensageiro a partir de bases livres dentro do núcleo. O código do DNA determina a ordem em que as bases livres serão adicionadas ao RNA mensageiro. Este processo é chamado transcrição. Antes do RNA mensageiro ser usado como um modelo para a produção de proteínas, ele precisa ser processado. Isto envolve a remoção e a adição de regiões do RNA. O RNA pega o aminoácido correspondente, formando assim uma corrente crescente de aminoácidos. Depois que o último aminoácido é adicionado, a corrente vai até uma máquina molecular que dobra a corrente de aminoácidos numa forma tridimensional, complexa e específica. O processo de construção da proteína é finalizado e ela já está pronta para realizar sua função dentro da célula. Gente, né? Muito massa, né? Como o Júlio César falou, nosso corpo é um laboratório, a gente está produzindo substâncias o tempo todo, né? A gente está sempre processando, a gente está criando substâncias químicas, quebrando outras substâncias o tempo todo, é um laboratório. Entenderam o processo, gente? Então, na segunda parte, que é a tradução, é a transformação dessa informação que está genética, né? Certo? Na informação de proteica, né? De certo modo, sim, Júlio. Entendeu? Isso que a gente está falando dentro do... Né? Lembrando que isso tudo, gente, é o que a gente sabe hoje, né? Pode muito bem amanhã o cara descobrir que isso tudinho ocorre de outra maneira, né? Lembrando que a ciência não é estática, né? Ela vai avançando, né? Lembra que a gente, né, em Cavaleiro diz que a gente tem o cosmos dentro da gente, né? Tudo ok? Então, vamos lá. O que é a mutação, né? Então, essa mutação pode ocorrer de duas maneiras. Eu tenho uma alteração no gene, né? A pessoa nasce com o gene defeituoso, ou na hora que eu vou processar esse RNA, ele pode ter um erro também. Sim, pode falar, Henrique. Isso aí eu tava pensando uma aula da gente só trilha de filme, né? Só música de filme, né? Pegar assim, né, as mais, né? Pra dar animada, né? Gente, eu fui ver Mercenários, eu tava meio pé atrás com esse filme, né? Mas eu fui ver os Mercenários. Bom, eu vi o 2 e o 3, não vi o 1 ainda, né? Rapaz, é uma viagem na minha época, dos anos 80, né? Até Chuck Norris apareceu, cara. Chuck Norris veio lá, né? Aí tava os caras todos cercados. Em 5 minutos, Chuck Norris matou a galera todinha, né? Aí ele olha pra Stallone e fala assim: não, hoje eu tava num dia calmo, num dia calmo. Aí Stallone olha assim, né? Aí o cadáver pra tudo que é lado. Ele realmente você tá num dia calmo, né? Mas sim, eu tava pensando em fazer uma trilha de cinema da gente, né? Então, ó, lembrando, né? Hamlet ontem. Eu tô querendo ver se eu vejo novos mutantes. Vou ver se a gente marca mesmo, né? Se eu vou testar como é que eu consigo botar filme. Aí a gente combina uma sessão aí, né? Todo mundo na sua casa. Sim, tem as lentes de Chico Norris, né? Então, vamos lá, certo? Então, qualquer alteração no DNA, na produção do RNA mensageiro, né? Ele pode também sofrer uma mutação na hora lá.
e uma proteína defeituosa, né? Eu sei que eu tô com o negócio da Disney, né, gente? Eu tô vendo Maladoriano. Rapaz, ô série boa, Maladoriano. Vejam, viu, que tem. Então, lembrando, se eu produzir uma proteína defeituosa, lascou, né? Aí eu tenho as doenças, né? O que é esse clube do cinema, Henrique? Tipo assim, tem uma votação para escolher um filme, aí você tem uma semana para ver um filme para discutir sobre ele. Ah, legal. Aí a gente usa o Discord, que eu não sei se você já ouviu falar, e lá tem a função de compartilhar a tela, que eu acho que é bem diferente do Meet, então eu acho melhor para ver filme lá, sabe? A gente pode tentar. Vamos. A gente pode, não esse final de semana, que eu tô meio cheio, mas a gente pode pensar no outro final de semana, vai marcando, né? E fazendo uma sessão, cada um na sua casa com pipoca, né? E fazemos a seleção aí de filme, né? Pode ser, cada um pode indicar um filme, aí fazer uma votação assim. Isso, a gente fazia lá e depois podia até fazer um debate, né? Do filme, por exemplo, a gente ia fazer na Semana Geek, caso presencial, a gente ia falar, a psicóloga ia falar sobre Coringa, né? Ela ia falar, porque aquele filme, como ele resgata a Piada Mortal, gente, a Piada Mortal é muito legal, o quadrinho, que ele faz uma pergunta assim: um dia ruim pode destruir você pro resto da vida? Que é a premissa do Coringa, né? O Coringa, ele tem um dia ruim nessa história, e esse dia ruim acaba com a vida dele. Ele não se tornou mal, porque isso no HQ, viu? Ele não se torna mal porque ele quer, é porque ele tem um dia ruim, e nesse dia ruim ele percebe, já que o mundo foi ruim comigo, né? Aí ele embirutece nesse dia. Ele faz isso com o comissário Gordon. Ele quer provar que qualquer dia ruim pode ser destruído, né? Ele até pergunta pro Batman: foi um dia ruim que fez você botar essa roupa de rato voador? Ele sabe que sim, né? Então é bem legal. O filme traz essa questão também. Eles são os dois opostos, mas tem uma coisa em comum, que eles são dois loucos. Sim, isso que é a temática, isso que a série traz, né? Que na verdade Batman teve o dia ruim, Bruce, né? E a forma que ele lidou com a dor foi, né, de uma maneira boa, né? Mas foi. Então é legal essa premissa do filme do Coringa, de ver como a gente responde a essa violência diária, né, que a gente sofre, né? Então, assim, no caso dele, né, a gente vai falar disso já, Lara. Tá aqui, ó. Você, Lara, tu é telepata, cara. Tu é a mãe de Ná, né? Vamos falar disso já. Então, assim, é bem legal discutir essa questão do Coringa, principalmente assim, não sei se vocês lembram um caso que houve em Realengo, no Rio de Janeiro, né? De um rapaz que ele entrou na escola e matou umas meninas, matou alunos da escola, professores. Isso é a história dele. Ele, mesmo que ele tenha esquizofrenia, né? Ele era esquizofrênico, se eu não me engano. Mas ele sofreu violência o tempo todo na época da escola. Os amigos, né, de escola deles, contando que eles pegavam as meninas bonitas para dar em cima do cara e depois humilhavam ele na frente de todo mundo, né? Sim, exatamente, Júlio. Tem muito dessa história nos Estados Unidos. Aqui no Brasil não era comum, não, viu? Está se tornando comum, já teve acho que uns 3 casos disso nas escolas, né? Mas lá nos Estados Unidos, a maioria das pessoas era a questão de sofrerem bullying, né? Porque aqui não, eu não sei vocês, né? Vocês que estão vivendo o ensino médio hoje em dia, mas nos Estados Unidos, a maioria, a pressão no ensino médio é muito grande. A gente vê nos filmes americanos a questão da popularidade, para eles é muito forte isso, né? Então, você não ser popular, você, né, discriminação, tudo, os guetos, né? Os grupos sociais, é muito forte essa pressão. Então, acaba alguns pirando, né, na maionese, né? Culparam o Matrix, gente. O Matrix levou culpa por causa do massacre de Cannondale, né? Cannondale, um negócio assim, né? Que o cara, eles foram igual Neo, né? Botaram aquele roupão grandão e ficaram, né? Igual no filme, né? Sim, muito, Júlio. Isso é mesmo, gente. Vocês querem intervalo ou ir direto? Para mim Sim. Se eu não me engano, acho que culparam o filme. Acho que na época do Columbine, né? Era Matrix. Acho que eles culparam o filme. Não foi o jogo, não. Eu sei que teve outro grupo que foi acusado por causa de Doom. Era Doom o jogo, né? Certo? Gente, o pessoalzinho está pedindo intervalo. Vamos dar o intervalo. Vamos fazer assim, 10 minutinhos? Então, vai lá. Quem quer intervalo e quem não quer? Vai colocando aí.
Mesmo que eu acho que a gente termina mais cedo hoje, gente. Eu acho que hoje o conteúdo não é tão longo quanto os outros, não. Mesmo que a gente acaba conversando, né? Ó, tem que decidir logo, porque senão o intervalo acaba indo embora, né? Peraí, deixa eu contar aqui. 1, 2, tá. 3. Temos uma abstenção. Rapaz, eu queria um intervalo hoje, viu? Mas ontem teve gente que não queria aula e teve aula. Aí quem quer intervalo. Por democracia do voto. Pô, cara, mas é assim, Tem cara. Eu queria um intervalo hoje que teve não teve ontem, eu queria que tivesse hoje, pelo menos hoje, cara. Pronto, vamos dar uma pausazinha. Vamos fazer assim, a gente volta... Se não tiver intervalo, a gente vai acabar mais cedo. Ô, povo. Ontem hoje foi um novo dia. Bom, vamos fazer assim, vamos voltar de... Intervalo, a gente cara. faz 10 minutos de intervalo, então. Tá certo? A gente volta de... Beleza. Tá certo? Aí o pessoal da coisa. Vamos fazer até 10 minutos, 5 minutinhos, dá 7 minutos, dá certo? Aí dá para o pessoal pegar rapidinho o negócio e quem precisar ir no banheiro, tomar um café. A gente volta de 9h55, viu? Tá bom, vou comer uns sucarilhos. Isso. Então, ó, 9h55 eu tô voltando. Primeiro pai não tinha educação, e da beleza era uma encenação. Ganhando da vida com muito suor, e mesmo assim não podia ser pior. Pouco dinheiro pra poder pagar todas as contas e despesas do lar. Mas Deus quis saber no chão com as mãos levantadas do céu, ficando no pegão, chorei. E meu pai segurou a salva, segredos de morte, isso não. Agora é só você, e não vai adiantar. Chorava em mim, fazer sofrer. E 3 dias depois de morrer, meu pai, eu queria saber, mas não botava minha boca na escola. Mamãe lembrava dessa toda hora, e todo dia antes do sol sair, eu trabalhava sem me distrair. Às vezes acho que não vai dar certo, eu queria fugir, mas eu queria estiver. Eu sei muito bem o que ele quis dizer. Meu pai, eu queria a vida pra valer. Eu fiz o meu melhor, o seu destino eu sei. E ele não tinha uma forte chuva e acabou com o trabalho no ano inteiro. Aos 13 anos de idade eu sentia todo o peso nas minhas costas. Eu queria fugir, mas e trabalhava feito burros campos, só veio acontecer passo todo. Meu pai cuidava de toda a família, só que eu não seguia a mesma trilha. E toda noite minha mãe morava nessa, em nome da mão, eu roubava 10 anos passaram. Recebo meus irmãos, filhos, se te levaram, minha mãe pelas costas, chorei. E meu pai segurou a sorte, olha o meu amor, esse eu discuti morte, agora é só você, e não vai adiantar. Chorava em mim e fazer eu sofrer. A vida é pra valer, eu preciso ver melhor, e o seu destino eu sei.
Peraí, agora não dá. Minha aula. Não, agora não dá. Não, eu que vou botar. Onde aperta? Onde aperta, tio? Quero botar? Peraí, não dá agora pra explicar, Tito. Gente. Agora sim, vocês que tocam guitarra, me terem uma dúvida. É assim que a gente toca? Ou assim? Os botões ficam para cima ou para baixo? Ah, então eles jogavam Doom também. Ixi, legal. Mas teve a influência também de Matrix também, nesse caso, que eu me lembro que teve um grupo desses de assassinos que eles mataram bem, estavam com a roupa de Matrix, o estilo de roupa, né? Nossa, foi mesmo. Não, às vezes vê como a gente viaja na maionese, né? Às vezes eu tô dando aula lá no IF, aí eu fico olhando a estrutura de lá. Se fizesse um negócio desse lá, a gente tava lascado, porque não tem espaço pra gente correr, não tem nada. Um cara tranca o povo numa sala ali e ameaça matar, a gente só vai, né? Não tem nem poder de jeito correr, gente. E nem as portas são seguras, né? Tudo leve lá. A gente vai fazer o quê? Vai ficar segurando a porta, né? A gente vai ter que entulhar a cadeira lá e rezar pro cara não entrar pela janela, né? Ficar apontando pela janela, né? Sim. E ali é isolado, né? Assim, eu acho meio complicado. Aí, gente, depois, né, quem toca instrumento musical terá a dúvida que se o botão ele fica para baixo ou para cima. Como eu sou canhoto, eu tava, né? Ingrid, eu tô tocando como destro, não tô tocando como canhoto. Porque eu tava vendo, a corda mais grossa, ela fica embaixo, né? A gente começa da corda mais grossa para cima. Só que eu percebi o seguinte, aí que ficou na minha dúvida. Eu pensei que o desenho ficava para cima. Ó. Só que, se eu botar o desenho para cima, ó, a corda mais grossa está embaixo, né? Então fica assim. Aí o desenho fica de cabeça para baixo. Aí eu não sei se eles fizeram errado ou se as cordas estão invertidas. Eu não sei o que é. Se eu tocar como canhoto, a corda grossa está em cima, né? Na minha cabeça era para estar assim, ó. Mas, como eu falei, ele tá com as cordas, a sequência da corda tá assim. Professor, porque eles sabiam que você é canhoto. Aí pegaram e fizeram um desenho assim. Aí eu sei, vou ter que tocar a corda, né? Eu achei estranho estar tocando assim de cabeça para baixo, né? Aí eu não sei se os botões pelas cordas eu tenho que tocar assim, mas eu não sei se os botões são em cima ou são embaixo, né? Aí quem for músico aí puder tirar essa dúvida. Pelo que estão dizendo aqui, tanto faz, porque tem gente que toca com a mão direita e tem gente que toca com a esquerda. Pelo que disseram aqui no bicho, né? Eu vou dar uma olhada aí. Eu não sei se eu toco para canhoto, mas vou ver. Eu vou ver o menino aí. O jogo, quando eu joguei ontem de novo, né? A primeira vez eu estava jogando, seguindo a orientação do desenho, né? Da guitarra. Eu estava errando direto. Aí inverti, aí pronto. Aí eu comecei a melhorar a pontuação, né? Eu consigo mexer as duas mãos, né? Eu teria que treinar mais, né? Mas deu certo. Então vou lá, gente. Voltando, né? Depois desse nosso momento musical, né? Então vamos lá, né? Aí vamos responder a sua pergunta, viu? Quem perguntou sobre os gêmeos, pode se preparar aí, viu? Que a gente vai responder. Vitor, eu estava pensando nisso. A gente que é canhoto acaba trabalhando bem as duas mãos, bem tranquilo, né? Então vamos lá, né? Bem, gente, engenharia genética, nada mais ligado ao DNA. Quem for para a área biomédica, a área essa parte de bioengenharia é o top do top, né? Aí você toca, Ediline?
Ah, certo. Não, eu tô querendo. Ah, sim. A gente que é canhoto é inferno. Ou seja, aquele abridor de lata, ele é o inferno na terra. Eu consigo abrir hoje com as duas mãos, mas quando eu abro com essa aqui é todo torto, né? Eu tô querendo, na verdade, eu sempre quis. Eu ia fazer uma brincadeira com vocês esse ano, da gente terminar o ano montando um coral com uma música para apresentar pra galera, sabe? Mas aí, né, que eu já fui regente de coral, gente. Quem quiser ver, né? E lá no canal lá tem minhas apresentações do coral, né? Então eu queria fazer uma brincadeira de terminar o final do ano, pegar umas 4 músicas legais, né, umas paródias de biologia, e fazer alguma coisa lá no auditório, a gente fechar o ano com chave de ouro, assim, vocês marcarem os cursos de RP, né? Tipo assim, ó, o que turma massa, gente, eles cantaram, né? É o negócio disso aqui comigo. Mas aí, né, veio a pandemia e tudo. Mas se eu ficar com vocês ano que vem, a gente vai cantar no auditório, fazer um negócio, um encerramento de biologia ano que vem, ó. Certo? Show de bola. Vai precisar de ajuda, Henrique, porque eu consigo coordenar música, consigo perceber timbre de voz, né? Mas eu sou muito a parte de tocar, eu sou ruinzinho, né? Então, vamos lá, gente. Manipulação, né? Desculpe, bioengenharia. A bioengenharia é a parte da biologia, né, que vai estudar exatamente a manipulação do DNA, né? Antigamente, essa manipulação do DNA, ela era feita muito na prática. Como assim? Eu selecionava a característica que eu queria de um animal e ia cruzando até ter o animal do jeito que eu quero, né? Tem isso. Não, meu sonho sempre foi 2 coisas, Henry. Piano e guitarra. Cara, piano, eu era doido para poder tocar piano, né? Mas aí não deu, né? Então, aí guitarra, vou ver se eu aprendo. Tranquilo, gente? Então, falou de manipulação do DNA, bioengenharia. Como falei, antigamente ela era através do cruzamento, né? Mas depois... Eu não sei, eu comecei violão como canhoto, né? Mas o professor era meio doido, eu não consegui me adequar à didática dele. Tipo assim, na segunda aula ele já me deu uma música para tocar, sabe? Sim, sou canhoto. Sou sinistro, né? Nós éramos queimados na Idade Média, viu, gente? Que é canhoto, ó. Lembra disso, viu? Nós éramos tratados de... Canhoto vem de sinistro, né? Maligno, né? Sim, eu vou ter que trabalhar a outra mão. Mas é tranquilo, dá para desenrolar. É o Jimi Hendrix. Ele era canhoto e tocava como destro? Ele era canhoto e tocava com a guitarra de destro. Mas dá tranquilo. Vai ser mais lindo assim. O professor de violão, ele dizia que meu dedilhar era bom, né? Assim, agora eu tocava com canhoto, vou ver com destro agora, né? Tranquilo? Então, vai lá, gente, vou falar de 5 coisas bem importantes ligadas à bioengenharia, né? A tecnologia forense, teste de DNA, e vai responder a pergunta de James aí, organismos geneticamente modificados, terapia gênica e a coisa mais importante dentro da parte de bioengenharia, o PCR. O PCR, ele mudou toda a parte de bioengenharia pela questão da amplificação do DNA, certo? Vamos falar aí de... Eita, mexeu aqui e o negócio complica. Então, vamos lá. Teste de DNA, certo? O teste de DNA, gente, antigamente, né, antes deles, a maioria dos crimes eram resolvidos por digital, por exemplo, né? Se tinha digital da pessoa lá, geralmente provava que a pessoa estava lá no recinto. Obrigatoriamente, não que ela morreu, ou desculpe, que ela matou a pessoa, mas significa que ela passou ali, certo? Como a impressão digital também é única, né? Era uma prova também em alguns casos. Só que, algumas vezes, essa impressão digital podia estar por outras razões lá no local. Tranquilo? Porém, quando acharam o teste de DNA, gente, ele foi assim, uma bala contra a criminalidade. Porque como o seu DNA é único, ninguém mais tem seu DNA. Se, por exemplo, é muito comum nas vítimas você ter amostra de unha. Então, se tem uma mulher que foi assassinada e tem amostra de unha de um homem lá, ele vai ter que explicar como foi que essa amostra de pele apareceu lá, né? Então, assim, não tem como escapar. Lembrando que o DNA ele demorou para ser aceito como prova de crime, viu, gente? Tem 2 casos muito famosos, o J. Simpson, que o DNA dele estava na cena do crime, foi a ex-esposa e o namorado foram assassinados.
havia marca de DNA dele lá, mas o DNA na época não foi aceito como prova. E o caso de Pelé, né? Pelé tinha uma filha fora do casamento, né? A menina passou a vida toda lutando, provando com o DNA que era filha dele, e ele não aceitou. E na época a justiça também não considerou. Então ela morreu, ela teve câncer, ela morreu sem ser reconhecida como filha dele, né? Tranquilo? Então, hoje o DNA ele é tão seguro que muitos crimes que são mais antigos, eles estão resolvendo hoje com o DNA. É ratinho, né? Teste de paternidade também, né? Tranquilo? Então o DNA mudou. Nos Estados Unidos, eu não sei em outros países, né? Europa, por exemplo, os países da Europa ou na Ásia, eles fazem hoje um banco de dados genético, né? Vá pra lá. Como seria isso? O cara foi preso, na hora que ele é preso, é tirado o DNA dele e ele entra num banco de dados. Então, se houver algum crime que bater com aquele DNA, aí é ligado a ele, aí lascou. Entendeu? Então, era uma coisa que poderia se pensar no Brasil, muito legal isso. Então, todo criminoso, o DNA dele é registrado lá dentro, né? Então, na hora que, por exemplo, que eu tenho uma... Sim, pode falar, Henrique. Eu não lembro muito bem da série, que é BoJack Horseman, da Netflix, que parece que a menina suspeitava que o BoJack fosse o pai dela, mas na verdade ela descobriu, ela fez o teste e pensava muito que era o pai dela, mas eu não sei se ela descobriu no teste ou se foi depois, que na verdade ela era irmã dele, foi algo assim. Ela era como? Desculpa, não entendi. É um negócio aí. Ela pensava que ele era o pai dele, então pegou até uma amostra do cabelo dele, mas na verdade ela era irmã. Aí tem como confundir no teste? Não, porque há uma diferença. Há similaridades que provam que é um parentesco, entendeu? Aí vai determinar qual tipo de parentesco. Eu não me lembro se pelo teste de DNA consigo identificar o grau de parentesco da pessoa, né? Entendeu? Se é primo, se é irmão. Mas eu acho que deve dar pela quantidade de bandas que a gente vai ter equivalência, né? Certo? Mas eu vou dar uma procurada. Então, hoje em dia, gente, nos Estados Unidos, quem é preso, o material genético dele entra nesse banco de dados, sai pronto. Aí, se tiver algum DNA lá de um crime que não foi encontrado, eles conseguem localizar. Então, tem uma série que mostra isso, que é o Cold Case, né? Casos Frios, que trabalha exatamente por isso, né? Não vi, Júlio. Eu tô quase vendo televisão, jornal. Entendeu? Tá tão corrido aqui, gente. É tanta coisa para fazer que à noite, quando eu vou tentar ver televisão, eu acabo dormindo, né? Então também, o teste de DNA também usado para identificação de corpos, né? Tem um assassino nos Estados Unidos chamado Assassino do Palhaço. Tem uma série lá no eBay que ele matava jovens, né? Então, dentro da casa dele foi encontrado vários corpos lá, né, de jovens. E muitos não foram identificados. Então, eles estão fazendo hoje em dia a identificação do DNA de pessoas desaparecidas. E já identificaram algumas vítimas, né? De acidente, por exemplo, há uma explosão, não tem o corpo inteiro, eu tenho um pedaço. Aí eu consigo identificar de quem é isso daí, certo? E pistas e locais de crime, né? Então, qualquer amostra de DNA lá pode ser usado. Como é o nome? Como assim, Vitor? O nome do caso do palhaço? O nome do programa? Não sei o que do palhaço. É bem famoso esse caso, que ele era um psicopata, né? Que ele tinha uma empreiteira, né? E ele se vestia de palhaço para animar hospitais, né? Ia para o hospital, orfanato, né? E aí ele chamava jovens para ser estagiário na empresa dele. Certo? Não era o IT, não, foi baseado. Entendeu? Então, empreiteira não é loja, não. São pessoas que trabalham com construção, Brenner. Seria a forma chique de dizer que é pedreiro, entendeu? Aí o que acontecia? Ele chamava, vem cá, eu tenho aqui uma vaga para você estagiar aqui na minha empresa. Aí o cara ia lá, o boy, né? Ia lá e ele matava. E engraçado, ele se vestia com a roupa do palhaço, né? Ele se vestia com a roupa que ele usava nos orfanatos para matar a galera. E Cleo, realmente. E assim, você vê como o cara era doido. Ele enterrava o pessoal no porão da casa dele. Isso, esse mesmo.
Nossa, entendeu? Então, isso daí, gente, é importante o DNA. E, assim, não tem como escapar. Pronto. Em relação ao teste de paternidade, já falando do ratinho, se o DNA disse que o filho é seu, né? Júlio César lá, a menina chegou para Júlio César e falou, aqui, ó, o filho é teu. Aí Júlio César fala, não quero fazer DNA. A justiça já considera que Júlio César é o pai. Ah, mas não. Lascou, Júlio. Então, o mais correto nesse caso é fazer o DNA, né, para provar que é seu ou não, né? Mas se o homem se negar a fazer, a justiça já considera que ele é o pai. Tranquilo? Assuma aí, não pode fugir não. Tudo ok, gente? Então, vou lá. Desses aí, quem é o filho desse casal? Sim, tem, Cíntia. O que acontece é o seguinte, a gente vai ver isso em genética ano que vem. Existem doenças que o gene, para ela poder se manifestar, tem que ser um gene recessivo, é um gene, digamos, mais fraco, né, para dizer de grosso modo. Se você casa com uma pessoa que não é do seu parente seu, a possibilidade desse gene bater com o seu e você ter um filho defeituoso, né, ela é mais baixa. Mas quanto mais próximo do parentesco é essa pessoa que você vai se envolver, maior a possibilidade de você ter um filho com uma doença. Entendeu? Por quê? Porque como os genes são parecidos, tem mais chance de genes de doença aparecer do que se for uma pessoa desconhecida. Tranquilo? Deu para entender, Cíntia? E aí, ó, Lara tá voltando no 2. É o 2? Olha as bandas, gente. Esses tracinhos pretos. O filho é aquele que tem mais tracinhos pretos parecido com o casal. Não, Cíntia. Agora sim, pode acontecer, isso tem um caso que foi a mulher, os dois foram no Ratinho 2 vezes. Ele foi no Ratinho e foi em outro programa, né? Foi esse? Não, minto, estou confundindo. O casal se conheceu, né? Casaram, tiveram 3 filhos. Normal. E lá pela frente, ele um dia conversando com a mãe dela, eles começaram a falar de onde você vem. Ele falou de tal cidade. Aí ela diz, o pai da minha filha é da sua cidade. Aí falou, legal, qual o nome dele? Aí falou, né, o nome dele. Aí o cara disse, eita, ele é meu pai. E os dois eram meio-irmãos. Né? O pai era caixeiro viajante, aí teve a filha numa cidade, na outra cidade teve ele, né? Aí eles se conheceram e casaram. Aí só que depois disso eles acabaram o casamento, né? Pela questão... eu não sei se eu acabava, né? Não, a distância, quanto mais distante o primo, melhor. Entendeu? Agora, se você for pegar primo de primeiro grau, tem mais possibilidade do que de quarto. Mas isso aconteceu, foi aqui no Brasil. E você vê a questão do choque. Eles tiveram 3 filhos normais. E aqui a gente fala irmão mesmo. Mas assim, eles já tinham 3 filhos, os dois eram apaixonados um pelo outro, né? Mas pela questão da sociedade, né? Eles acabaram acabando o casamento, né? Realmente que o pessoal usa irmão, né? Oxe, eles casaram sem saber o nome dos pais? Isso que é estranho, né? Porque assim, eles só descobriram que, eu não sei se no caso ele não tinha o nome do pai registrado, né? Mas assim, na hora que juntaram lá, aí pronto. Tranquilo? Então vamos lá, gente. Qual que vocês acham que é? Número 3. Aí, ó. Quem votou número 3. Por que o número 3? Vão conferindo esses traços pretos, ó. O número 3 é que tem mais traços que batem com o casal. Certo? E assim, e ele dando aí, os dois falando na entrevista, né? Você nota que os dois se amavam, né? Mas assim, eu acho que eu não separava, não. Depois de ter 4 filhos, como é que depois eu vou tratar? Oi, minha irmã, como vai você? Os filhos eram, tipo, os pais eram tios. Pai e tio ao mesmo tempo, né? Ó, viagem, né? Ó. E os filhos eram irmãos e primos ao mesmo tempo também. Viaja aí. Mas assim, essa questão do incesto tem a questão biológica, mas tem a questão social também, né? Né? Uma confusão só, né? Tranquilo? Então, aí o número 3, como é que eu sei? Pelas bandas. Tranquilo, gente? E tá um exemplo de uma cena de crime, né?
que a nossa polícia, em todo caso, não é muito preparada, né? A população em geral não é, né? Porque na hora que você tem uma cena de crime, você tem que estar com tudo isolado. Porém, aí o pessoal vai lá, já bota uma vela no morto, cobre ele com lençol, vai lá tirar selfie, né? Ó. O cadáver aqui, porra. Né? Pisa, tudo. Então, isso vai fazer com que a cena do crime seja contaminada, né? E faz um pré-velório, exatamente, Júlio. Então, isso contamina. Então, geralmente, tem um filme que mostra isso muito bem, que fala muito sobre essa coisa de cena de crime, que é O Colecionador de Ossos, né? Então, assim, até os policiais, eles ficam isolados ali. Quem entra primeiro é a equipe técnica, que ela vai coletar tudo que é prova, tudo dali é coletado, e ver o que faz parte do crime ou não. Tudo ok? Teve um dia que o melhor amigo do meu pai morreu. No dia que o melhor amigo do meu pai morreu. Tipo, foi de acidente. Aí ele soube, né, e foi pra lá. Aí tava cheio de gente. E eu não pude ir, né, porque eu era muito pequena. Aí, só que o pai disse que o olho dele tava pra fora, não sei o que mais lá. Ele chorou que só o bichinho. Eu não tenho coragem de ver, não. Vamos lá. Assim, Henry, é muito difícil. Por quê? Mesmo que hoje em dia algumas coisas dos criminosos, né? Antigamente eles não acreditavam no DNA, hoje eles já sabem o potencial. Então, em muito caso de estupro, hoje em dia já se usa camisinha para evitar, né? Digamos lá, o que eu posso o que pode não enganar, mas não sei, teria que ter uma amostra. Tipo assim, dois caras, dois amigos vão lá e um deles mata a mulher. Usar luvas poderia ser uma, né? Aí, mas por exemplo, dois caras estão lá, né? Aí um cara realmente mata a mulher, o outro só ficou lá acompanhando. Se o cara for lá, né, o amigo, e botar a mão da mulher para arranhar ele, para deixar uma amostra, não sei. Mas é difícil. O DNA só dá erro em duas situações: ou contaminação no local, né? Ou contaminação no local, ou contaminação da amostra lá. Não, porque o álcool ele conserva o DNA. Por isso que o pessoal, quando. Você pode ver, esse programa, o canal ID mostra isso. Geralmente, quando o cara mata a pessoa dentro de casa, a primeira coisa que o policial comenta lá, né, quando vai averiguar a cena, o cheiro de água sanitária. Que eles tentam limpar o local do crime para apagar as provas. Mas sempre tem uma gotinha de sangue. Tem uma gotinha de sangue, lascou. Lembrando que o DNA é uma das coisas, entendeu? Mas o pessoal hoje em dia, o celular, gente, outro celular também é complicado também. O celular hoje em dia está pegando muita gente. Porque, como ele vai pelas torres, eu posso seguir a pessoa pelas torres, né? Então, tipo assim, morreu alguém, e aí você diz, aí descobre que seu celular está no local do crime, né? Está na área do crime, você tem que explicar o que o celular está fazendo lá. Geralmente, ex-maridos, né? E outra coisa, gente, ó, que isso é muito massa lá na polícia americana, né? Às vezes eles querem pegar o cara e é uma lei que diz assim, o que você joga no lixo não é mais seu, é público. Então eles pegaram muito cara assim, o cara, eles querem pegar o DNA do cara e o cara não quer dar a prova, aí eles chegam na delegacia, dão um copo de café, ó, você quer beber um gole de café? Aí quando o cara bebe o café ou a água, fica a amostra de DNA. Quando o cara joga no lixo, eles vão lá e pegam. Aí conseguiu a amostra de DNA do cara. Aí isso é aceito lá na justiça, viu? Tem um nomezinho aí que eu tá até esquecido qual é, né? Que dá para esse tipo de prova, né? Então lá, sim, eles ficam lá, né? Quando eles confiam, até conseguir a prova do DNA. Exatamente. Ó, tira e teste DNA. Quando o cara se recusa, a polícia já fica pé atrás. Entendeu? Lembrando que o detector de mentira pode dar falso positivo ou falso negativo, viu, gente? Vamos lá. No caso de gêmeos, aí vão pegar os univitelinos, né? Que foi a dúvida lá na frente que o pessoal fez. Univitelinos, gente, são gêmeos que têm o DNA igual. O que acontece? O óvulo é fecundado, um óvulo só é fecundado, e esse um óvulo se divide em dois. Aí vai formar dois gêmeos iguais, mesmo DNA e mesmo sexo, certo? O que é o gêmeo bivitelino? É quando são gêmeos de sexos diferentes, gêmeos diferentes. Porque o que aconteceu aí? Foram liberados dois óvulos que foram fecundados por 12 espermatozoides. Aí eu tenho gêmeos que são geneticamente diferentes. Tranquilo? Vamos lá. No caso de gêmeos univitelinos, o teste de DNA funciona sim ou não?
Ó, Dona Maria engravidou de Celso ou de Célio, né? Ela não sabe que ela ficou com os dois, né? Aí ela bota no DNA. Quem é o pai? Celso ou Célio? Eu tenho como saber pelo teste de DNA? Eu acho que tem. Tipo E assim, aí, eu acho que tem como, porque no DNA não vai, tipo, mesmo que seja. Tem como ela engravidar, tipo, gêmeos e um ser de um pai e outro ser de outro? pode acontecer. Ixi. Teve uma mulher que ela ficou grávida do marido e do amante ao mesmo tempo. Ela liberou 2 óvulos em tempos diferentes. É muito louco. Aí ela botou, aí descobriu que um filho era de um pai e um filho era do outro. 2 pensões, né? E aí, gente, e aí? Eu consigo descobrir que é o pai pelo teste do DNA, ele funciona em gêmeos univitelinos, geneticamente idênticos, sim ou não? Eu acho que sim. Ó, Mary John diz que és. E vocês, sim ou não? Ó, colocar a resposta. Não, Júlio. Por que, Júlio? Por que não? Não, sei lá. Aí, vamos lá. Não, gente. DNA igual, teste de DNA impreciso. Né? Porém, impressão digital é diferente, viu? Se você pesquisar. Então, ó, se você tem um irmão gêmeo do mal aí, ele cometeu um crime, cuidado, viu? Porque pode sobrar pra tu, viu? Então, se engravidar aí, não tem como saber quem é pai. Mas, tipo assim, que tu perguntou de fazer teste de DNA pra saber quem é o pai, dá certo, não? Não. Porque o DNA é igual, não tem como saber com o teste de DNA. Sim, eu vi uma série que acontece isso. Os 2 gêmeos se vingaram, né? Porque a história contava um caso que já aconteceu realmente. Eram gêmeos iguais, né? Eles nasceram e durante lá o parto, o médico fez um erro e cortou o pênis do menino, de um dos meninos. Aí, né, esse caso aconteceu. Aí o menino foi criado como menina, só que ele sentia algo diferente, né? Então ele cresceu ali, ele sentia ter depressão, tudo. Aí quando ele foi adulto, depois de tentativa de suicídio, tudo, aí ele apertou os pais. Aí os pais falaram, não, você era um menino, aí cortaram lá teu pênis lá, não sei como você faz isso, né? O médico faz isso, mas cortou sem querer o pênis do menino. E lá o menino foi criado como menina, né? Na série aconteceu a mesma coisa. Aí os 2 gêmeos, né, foram criados por famílias diferentes, eles se reencontram, né? E na hora lá da confusão lá, eles descobrem essa história. Eles vão lá e matam o médico. Aí ficam na dúvida de qual dos 2 foi, né? Porque vai ter a questão do ambiente. Agora tem que ver assim, elas são gêmeas univitelinas ou bivitelinas. Se são 2 meninas, já aumenta a probabilidade de ser univitelina, certo? Eu também acho, Vinícius. Como é que você corta um negócio desse sem querer, né? Certo, então já pode ser univitelinos. Se elas são idênticas, sim, mas porque pode acontecer de ser 2 meninas, né? Mas serem bivitelinas. Esses Como, 2 Maria? meninos aí não são tão idênticos, não. Esses 2 meninos aí. É porque o cabelo é diferente. Mas o formato do rosto, assim, um é mais É. puxado o queixo e o O outro queixo é é mais... mais, né? Né? Mas aí Vai lá, um come mais, o outro menos, tem isso. Exatamente. Lembra que a gente falou do fenótipo e genótipo? Eu tenho um genótipo igual, mas eles podem ter alguns hábitos diferentes. Um pode comer mais besteira do que o outro pode ser mais atlético, né? E assim vai. Eu já tive alunos gêmeos já e era difícil diferenciar, né? Até porque a minha convivência era pouca com eles, né? Mas, tipo assim, no caso das irmãs dela, tipo, as pessoas têm muita dificuldade de ficar confundindo. Eu não, tipo, eu consigo reconhecer bem fácil. É Tipo, porque os tu dentes são convive, não é? diferentes. Não, mas, tipo, eu acho, né? desde o início, tipo, os dentes são diferentes. Eu acho o rosto um pouco diferente, sei lá. Mas aí entra a convivência, né? Se você convive é mais fácil. Eu nunca convivi com gêmeos, né? Entendeu? Tem como Aí- ter gêmeos de uma inseminação artificial? Sim, mas no caso de inseminação artificial, você pode ver, as pessoas que fazem esse tipo de inseminação, elas acabam tendo mais filhos, porque como é muito custoso, então geralmente a mulher implanta 3, 4 óvulos. Aí rezando para dar certo um. Mas para acontecer de dar certo os 4, aí pronto, aí nasce trigêmeos, quadrigêmeos, mas todos são
eles são diferentes, porque são de óvulos diferentes. Imagine ter 4 de uma vez só, né? Cíntia, é pauleira, viu? Eu tenho uma magrinha aí que um só já dá trabalho, né? 4. Mas trigêmeos é. Não, tem uma mulher que teve 6, gente. Eu fico pensando, 6 sério? filhos. Sério? Tem até uma série dele nesses canais aí, contando a convivência dela, né? Imagina, né? Olha só, 6 filhos, cara. Acabou o sossego. Ela teve os Burbies, eu não sei como é que fala. É Burbies, eu acho. Tipo assim, ela teve 5 filhas, tudo meninas. E, tipo, foram fecundados 5 e nasceram 5. Tudo menina. E ela já tinha tido uma filha antes, aí agora tá com 6 filhas. Mas ela tem bastante dinheiro. É uma família que tem bastante dinheiro, porque só o pai trabalha e tem como sustentar todo mundo. Deve ser uma Mas também tem o dia danada. do programa. Também tem o dia do programa. Não. Mas eu tava vendo esses programas que fazem esse reality show, eles pagam o cachê, né? Deve ajudar também, né? Porque... E também deve ter Eu patrocínio. tava vendo aquele 90 dias para casar, assim, eu tava vendo lá os bastidores, eles ganham um dinheirinho lá. Tanto que eles têm uns contratos de sigilo, né? Que alguns já separaram, né? Aí eles se assinam lá dizendo, só pode dizer que separou quando acabar lá o programa, né? E até o brasileiro, os que aparecem de brasileiro nesse programa, teve uma que, assim, a mulher, ela mostra que é mau caráter, a mulher, sabe, com o cara. Ela chega para ele e fala assim, eu quero $300. Aí o cara, eu vou dar 50. Eu quero $300, a mulher, sabe? Aí fez o cara botar silicone nela, tudo. Depois ela foi participar foi produzir uns vídeos que separou dele, né? Uns vídeos, digamos, educativos lá na internet, né? Que você paga e a pessoa faz exibições de materiais de casa, entendeu? Aí pronto lá, né? Mas é meio estranho isso aí. Eu queria chegar com meu pai e dizer, pai, eu quero $300. Os únicos reality show que eu gosto é que a mulher vai limpar a casa dos outros. Isso aí. Eu vejo alguns, eu fiquei curioso com esses 90 dias para casar, que assim, eles trazem umas informações que são interessantes. Uma delas, que eu não teria essa coragem, gente. Quando você vai casar com um estrangeiro lá nos Estados Unidos, você assina um documento que ele fica sob sua guarda por 4 anos. Então, toda besteira que o cara fizer, ou a mulher fizer, vai sobrar para você. Então, assim, eu acho muita coragem. Às vezes a mulher conheceu o cara em 4 meses, cria uma paixão louca, a mulher e o cara, leva o cara, né, para morar com ela, assina esse documento, casa, depois se separa, né? Que tem muitos que vão para lá só na intenção do green card, né? E assim, eu fico pensando, rapaz, loucura, eu vou ficar 4 anos, né? Eu vou botar uma pessoa para ficar 4 anos, eu tendo que ser responsável por ela, né? Ainda tem que pagar taxa, é muita loucura, sabe? Eu vi, tipo assim, né? Eu não sei o que foi a história direito, mas parece que a mulher teve um filho em outro país e ela queria trazer esse filho, eu acho que era para os Estados Unidos. Tipo, ele grande já, só que ele não podia ficar lá, né? Já que ele não nasceu lá. Aí parece que ele se casou com a avó para poder ficar lá, tipo, alguma coisa assim. Tem muitos casamentos arranjados, por isso que a imigração lá, ela bate em cima, né? Tem um filme chamado A Proposta que mostra isso, né? Que eles vão averiguar se realmente é um casal, aí tem que ter foto, tem que ter documento, tem que ter uma série de coisas lá, né? Então, lá, gente, organismo pode ficar ali, no Rio. Lá é sério a questão de entrada, né? Entendeu? Então, vamos lá, né? Então, o que é o organismo geneticamente modificado, né? É quando eu pego um DNA de um outro organismo e coloco o outro, né? Nesse caso aí, né? Não é de Chernobyl, é um rato que eles colocaram um gene que ele brilha no escuro. Imagina as crianças tudo doidas com um ratinho desse, né? Então, eu dou um jato lá de uma enzima nele, a luciferina, aí ele tem na luciferase e ele passa a brilhar no escuro, né? E tem isso daí, né? Certo? Então, vamos lá. Você vê como a questão do organismo geneticamente modificados está na vida da gente. De 96 para cá, a produção mundial de produtos transgênicos aumentou em 50%. Isso é muito, gente. Os mais usados é o milho e a soja, né? Que, com 2 características, tolerância a herbicida e resistência a insetos. Entendeu? Então, isso aí possibilita que, na hora
lá, né, que eu tenho uma plantação, eu posso botar mais veneno, isso é ruim para a gente, né, a questão do agrotóxico, né, nos alimentos, e essa resistência a inseto pode causar alergia na gente, né. Então, em pessoas, eu posso ter alergia, toxicidade e intolerância a alguns alimentos, né. Isso na pessoa. Agora, o medo, isso que é a discussão que isso aí está falando desde o início dos transgênicos, é a poluição genética no ambiente. Eu não sei se esses vegetais possam cruzar, né, liberar um pólen para lá no ambiente e causar alterações na flora local, né? Então não se sabe até hoje, né? Muitos países, eles são proibidos a produção de transgênicos, mas eles estão muito mais comuns do que a gente pensa, né? E por lei, aqui no Brasil, eu tenho que dizer na embalagem que o produto era transgênico. Se eu não me lembro, houve uma discussão que eles queriam tirar isso, né? Exatamente porque as pessoas têm medo, mas hoje já voltou, né? Então, ó, se vocês verem um produto lá que tem esse sinalzinho aí, é o símbolo do transgênico. Porque é uma coisa, como você está mexendo com o DNA, você não sabe. Teve casos já na Europa de um produto lá que tinha soja transgênica, que ele causou alergia nas pessoas, né? Teve reação. Sim, Maria José. Mas você sabe a origem, né? De porque tem muito santo e muito Silva no país? Vocês já ouviram essa história? Eu sou França, mas eu não vim da França, não. Tem um E Santos vídeo no também. Mini-Mídias que ele fala sobre o Silva, eu acho. Depois eu vou procurar sobre a origem. Esses nomes, gente, vêm assim, é muito comum porque quando o escravo era adotado, ele ganhava o nome do dono dele, né? Então, se eu comprava lá um escravo e meu nome era Silva, o escravo ganhava o nome, João Silva. Aí pronto, aí quer dizer, os nomes de famílias mais ricas se popularizaram, né? Então, Silva Santos é muito comum, né? Eu tenho logo os dois mais comuns. A minha família, quando chegou aqui na minha cidade, era Santos, e depois se dividiu em Santos, Baracho e Cunha, eu acho. Eita, Baracho. Silva Sauro, eu lembro. Isso daí, eu via muito essa piada, né? Então, gente, hoje em dia, quando a gente fala de transgênico, há muita polêmica ainda, né? Muita preocupação, né? Mas, infelizmente, está ficando comum, né? Tanto que eu li um documento na época, isso lá em 90 e alguma coisa, que o documento ele dizia que a Europa era um local atrasado porque não queria o transgênico, né? Mas o medo da Europa era exatamente o impacto ambiental, né? Que não se sabia na época, né? Hoje também não se sabe também, né? Mas, como falei, está muito transgênico. Aquela pipoquinha que a gente come lá, né? Na cantina, são de transgênicos também, né? No Tranquilo? ano passado, eu li um livro que falava sobre transgênicos e dizia que é crime você vender uma comida que contém alimentos transgênicos e você não contar para a pessoa. Isso. É por isso que hoje das embalagens tem que ter, né? Exatamente para informar a pessoa, para você ter o direito de escolha, né? O Código de Defesa do Consumidor permite que você tenha essa coisa de escolher, né? Eu quero comer isso ou não, né? Então vai lá, gente. Terapia gênica, a medicina do futuro, né? O que ela vai dizer, né? Esse tipo de medicina, eu faço a alteração do DNA. Lembra que eu falei DNA defeituoso, um gene? Então eu vou fazer a correção do gene na pessoa para que ela possa se curar dessa doença, né? Tranquilo? Já foi feito, né? O primeiro teste está em 1990. Professor, Sim, pode a falar, voz sim. não entendeu o que é alimento transgênico. Ele não entendeu? Isso. Alimento transgênico seria alimentos que vêm de vegetais ou animais que sofreram uma alteração no seu DNA. Entendeu? Então, por exemplo, na hora que eu mudo o DNA daquela soja e coloco ela mais resistente a veneno, eu não mexi no DNA dela. Aí pode dar. Não seria mutação genética, Júlio, porque é um método artificial. Entendeu? A mutação genética vem ao acaso. Tranquilo? No caso do transgênico, não. É uma mudança consciente. Eu vou lá e mudo. Não é o vegetal, o animal que sofre uma mudança, né? Entendeu? Eu chego ali e paf, mudo o DNA dele. É artificial. Certo. Vamos lá. Um filme mostra muito bem esse tipo de doença, né? Uma pessoa que tem a doença que é tratada pela terapia gênica, que é o menino da bolha de plástico, né? É uma doença que a pessoa não tem sistema imunológico, ela não produz anticorpos, ela tem que viver num ambiente completamente esterilizado.
qualquer contato, se eu cuspir em cima da pessoa, a pessoa pega uma doença e morre. Entendeu? Então, a primeira doença tratada por terapia gênica foi essa daí, né? Que o nome dela é imunodeficiência severa combinada, ou SCID, né? Certo? É ligado ao cromossomo X, e eu não produzo células T e células B de defesa, então eu não tenho anticorpo, né? Então, no caso, eu vou usar a terapia gênica, né, para corrigir isso com a pessoa. Eu vou lá, coloco o gene correto dentro do vírus, introduzo o vírus na pessoa e a pessoa fica curada. Tranquilo, certo? O tratamento dura 6 meses, então a cada 6 meses a pessoa tem que tomar uma outra vacina, e estava feliz da vida, gente. Todo mundo, ó, terapia gênica, aí o cara morreu. Fez o tratamento, ficou doente por causa do tratamento e morreu. Aí o pessoal ficou, ó, aí deu uma diminuída aí na terapia gênica, tudo ok? Aí é como eu falei, ó. Pensei que a Natal Cap ia passar de novo. Então, como eu faço aí? Eu coloco o gene correto dentro de um vírus, né? Coloco esse vírus, introduzo esse vírus na pessoa, o vírus vai se ligar ao DNA da pessoa, o material genético do vírus, e a pessoa fica curada, tudo ok? E a cada 6 meses eu faço o tratamento. Porém, como eu falei, o cara morreu. Aí, pronto, o tratamento o pessoal ficou com medo de fazer, né? Mas provavelmente eles devem voltar, porque, infelizmente, na medicina, né? Nos experimentos humanos tem esse risco, né? Certo? E PCR, gente. PCR foi a coisa mais legal do mundo. O cara era muito doido que fazia isso, o cientista, né? Ele tinha má fama, né? Disse que era largadão, surfista, meio doidão lá. E um dia ele, na praia, lá, surfando, ele teve uma ideia de amplificar o DNA. O que seria amplificar o DNA? Eu aumentar a quantidade da minha amostra para que eu consiga pegar uma amostra pequena de DNA e colocá-la em maior quantidade. Um problema da parte de você fazer teste de DNA, que eu destruo aquela amostra. Então, por exemplo, eu tenho uma gotícula de DNA. Quando eu fizer o teste de DNA, acabou. Não tenho mais. Não consigo mais reaproveitar aquele DNA. E com a técnica aqui do PCR, o que eu posso fazer? Eu posso aumentar essa quantidade para poder fazer o mesmo teste várias vezes. Tranquilo? Júlio César. Faça, parceiro, né? Faça aí o teste, né? Pessoal, a leitinho tá caro, viu? Tranquilo, gente? Então, ó, como seria a técnica, né? Eita. Da onde tá vindo isso aqui? Eita. Vamos lá. Eu tenho uma amostra inicial, eu coloco ele numa máquina e ela vai ter esses ciclos. O que esse ciclo faz? Eu vou ter lá dentro, ó, DNA polimerase. Lembra da DNA polimerase? Vou ter nucleotídeos e amostra de DNA. Então, o que eu faço? Eu aqueço a amostra, o DNA se abre, a DNA polimerase faz lá a fita e a máquina desliga. Então, de uma amostra, eu já formei 2. No segundo ciclo, ó, já tenho 2. Eu faço o quê? Aqueço, aí eu quebro de novo a molécula de DNA em fitas unitárias, faço com a DNA polimerase novas cópias. Até que de uma amostra, no final, eu tenho 8. Tranquilo? Entenderam isso daí? Tranquilo? Certo. É como se fosse assim. Eu tenho uma fita lá no início do DNA. Estão vendo a primeira fita? Aí eu aqueço a amostra de DNA e eu quebrei, né? Quebrei a fita. Quando eu quebro a fita, a DNA polimerase vai fazer outras cópias. Então, de uma fita, eu tenho 2. Tranquilo? Aí o que eu faço no segundo ciclo? Eu aqueço novamente. Aí eu quebro, ó. Aí eu duplico, ó. De 2 eu vou ter 4. Aí acabou os dedos, viu, gente? Então, ó. De uma, eu aqueço. No final do processo eu tenho 2. Certo? Depois aqueço de novo, quebro. Aí, ó. Das 2, eu tenho 8. 8? Não, eu tenho 4, desculpa. Tranquilo? Acabou o dedo, Júlio. Então, todo o processo eu faço isso. Então, uma amostra que eu tinha pequenininha de DNA, no final eu tenho uma amostra maior. Então, eu consigo que, se for um teste de DNA para descobrir um criminoso, eu posso testar várias vezes, né? O erro, a possibilidade de erro é pequena, mas pode ocorrer, entendeu? Então, eu posso, geralmente, quando tem um teste de paternidade, do ponto de vista de justiça, eu escolho em 2 laboratórios para poder comprovar, né? Tranquilo? Para ver se não houve contaminação. Certo? Então, no caso de crime, aí é mais sério ainda. Geralmente,
o advogado de defesa, né, que ele vai defender o seu cliente, ele vai escolher um laboratório e a justiça, né, a promotoria vai escolher outro, né, para poder dizer, você escolheu um laboratório que, né, que ele sempre vai tentar defender o cliente dele, então ele vai ver possibilidades. Até porque se houver algum erro, por exemplo, os 2 testes de DNA deu errado, deram diferente, aí ele pode sair a favor do cliente dele, né? Tranquilo? Não, mas eu acho muito massa, assim, Se no do carinha der positivo e no da justiça der negativo. Aí eles fazem uma terceira vez. Entendeu? Aí eles repetem em outros laboratórios para ver o que aconteceu. Entendeu? Porém, a defesa... né? Sim, mas já foi mais caro, Mary Jo. Era 10 Hoje mil tá reais, mais agora barato. tá 500, 600 reais, né? Isso, tá bem mais barato. Porque o que acontece? Ele se popularizou, né? E como, por exemplo, do ponto de vista legal, tanto do lado de criminal, de identificação de parente, de teste de paternidade, tá muito, é uma prova muito séria, não tem como você fugir, então acabou barateando, né? Ele ficou mais acessível, digamos assim, né? A galera. Mas Vou comprar um monte de coisa. Aí vai fazer um teste de DNA. Mas tem alguns casos, quando você não tem posse, a justiça ela paga. Ou, se eu não me engano, o pai pode ter que pagar o teste, no caso. Porque ele tem que provar que não é o pai. Então, para ele é interessante. Caso ele não seja o pai, né? Entendeu? Ou, como falei, se ele se negar a fazer, a justiça já considera que ele é o pai e ele vai ter que, né? Tá ali, né? Do ponto de vista legal, né? Aí tem o risco de não querer adotar uma criança que não é dele, né? Como dizia, né? Os filhos das minhas filhas, meus netos são. Os filhos dos meus filhos, sei não. Entendeu? Então, vamos lá. Introdução à citologia, né, gente? Mesmo que a gente tem 5 minutos, né? Eu acho que a gente vai acho que eu vou passar isso para outra aula. A gente tem 5 minutos, né, já? Perfeito. Então, vamos lá, gente. A gente vê quando eu for lá, eu junto a parte de citologia com o que já tem, já. Tudo ok, gente? Então, ó, já coloquei a primeira avaliação, ela vai até quinta, viu? Façam para eu poder. Já tem que deixar preparada a segunda, né? Que eu vou colocar essa parte de introdução à citologia e essa parte de DNA nela. Mas, isso é depois de amanhã? A prova da primeira unidade, que já tem que estar com a nota pronta já no sistema. Gente, eu peço desculpa para vocês, eu até ia falar, né? Aí sim, já tem uma atividade, já tem uma prova, né? Que valeu 50, vai ter outra agora, para fechar a nota. Exatamente. Gente, eu peço desculpa que eu estava nos conselhos, né? E Hércules falou comigo as coisas de vocês. Eu peço desculpa sobre a questão de quantidade de conteúdo, mas vocês sabem que o negócio é tenso, né? Sim, eu não mudei ainda não, mas não tem problema não. O que eu preciso sempre, o que eu priorizo das atividades são as avaliações, porque eu tenho prazo para colocar no sistema, entendeu? Então, gente, desculpa aí a questão da quantidade de conteúdo, mas é tenso, viu? Como falei para vocês, a gente tem que dar o que eu daria em 4 aulas, você tem que dar em 1h30, né? E vocês estão tranquilos, gente. O pessoal do segundo ano é pauleira, viu? Às vezes são 100 slides que eu tenho que dar em 2 horas, né, de aula, assim, 1h30, né? Tipo assim, na sua matéria, eu não sinto tanto, não sei o pessoal aí, esse tipo, muito conteúdo, eu acho mais nas outras. Como, Henry? Desculpa, não entendi o final. Na sua matéria, eu não sei os outros, eu não sinto muito, tipo, muito conteúdo, sabe? Eu acho que mais nas outras. É porque o primeiro ano é mais simplesinho, né? Não, foi a metralhadora, Júlio César. Porque lá deles, eles são. No caso do segundo ano E jeito assim, né? A gente tá coisa lá. E assim, sempre conversem comigo, né? Como vocês falaram a questão do filme, eu estava evitando. Como eu estava falando lá para outra turma, a gente tem 2 horas aqui, mas são 9 horas de aula que eu tenho que dar conta. Aí um filme eu já mato uma quantidade de horas para não colocar outras atividades no lugar, né? Então eu colocava o filme já para a gente ganhar umas 3 horinhas de aula ali e já para fechar, né? Não encher vocês de atividade, né? Tranquilo? Professor, sim, pode falar, sim. A avaliativa que é para entregar quinta-feira é da unidade 3? Isso, já estamos fechando o 3º bimestre já, gente.
Já estamos no quarto, aí vocês estão livres de mim. Só vão me ver, né? Se eu ficar com vocês, que eu vou ver se eu consigo, como é que eu faço essa briga, né? Porque aí, segundo ano, eu quero fazer um negócio top com vocês. A gente vai pro laboratório, vai ver se você bota o museu, a gente vai bater perna. Tem o cinema que eu tô devendo para vocês, né? Vamos ver se... Vamos ver assim, ó. Vamos ver se dá certo. Doutor Estranho, né? Como é o nome o resto do nome? Viagem no Universo da Loucura. Meu Deus, qual é o nome do, né? Doutor Estranho. A viagem, Doutor Estranho, Multiverso da Loucura. Isso, né? Multiverso da Loucura. Vamos ver, né? É engraçado eu te explicando para a Júlio lá, né? Ó, Júlio, eu vou levar os alunos para ver que tem que fazer o documento, né? O filme do Doutor Estranho, né? Universo da Loucura, tem tudo a ver, né? Com a nossa disciplina de biologia, né? Eu fiz isso com o diretor acadêmico. Ele deu uma risada, ele olhou para mim, né? Eu levei eles para ver. Meu Deus, foi filme, foi Thor Ragnarok, né? Aí eu colocando a explicação, Thor Ragnarok tem tudo a ver com o conteúdo de biologia, blá, 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 né? Fui lá, né? Amaciada, aí ele olhou para mim e riu, né? Aí liberou os meninos para ir, né? Vamos ver se dá certo, né? Eu já tô com um Disney Play, né? Disney+, né? Para ver a série de Wanda, né? Maladoriano. E aí, professor? Eu assinei o Disney Plus só para assistir um filme que meu pai tava querendo muito. Aí, tipo, era Bacurau. E esse filme é do Brasil. Então não tinha no Disney Plus. Então eu fui uma palhaça de assinar só para assistir um filme que não tinha disponível lá. Ah, não, mas tem muita coisa boa, gente. Você, ó, tem Frozen 2, que é muito fofo, Frozen 2, né? Que é muito legal. Tem as séries, né? Maladoriano, que é muito bom. É porque, gente, eu pesquisei no YouTube. Aí, no YouTube, apareceu lá nas sugestões Disney Plus. Aí eu achei que tinha, né? Porque eu fui alugar no YouTube mesmo. Só que aí o cartão de pai é de débito. E aí só aceitava cartão de crédito. Bacurau tem no Telecine.